Oi, turma, do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Scherce Júnior, Dr. Ludwig. A Gênese, no capítulo 2, a gente vai estar estudando sobre os fluidos. Sinceramente, eu tenho muita dificuldade nessa parte, então eu vou ler e vou tentar mesmo entender. No item 1, natureza e propriedades dos fluidos. Elementos fluídicos. 1. A ciência deu a chave dos milagres que resultam, mais particularmente, do elemento material, seja os explicando, seja lhes demonstrando a impossibilidade pelas leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que o elemento espiritual torna parte preponderante, não podendo ser explicados unicamente pelas leis da natureza, escapam às investigações da ciência. É por isso que eles têm, mais que os outros, os caracteres aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a chave dos milagres dessa categoria. Então, até aqui, a ciência não consegue ter uma visão completa desses fluidos, que são parte do tratamento e da cura de pessoas quando vão em busca da cura espiritual. Por não ter como explicar fisicamente, materialmente falando, aí é constatado os milagres, que a gente já estudou, onde a palavra milagre é utilizada quando não se tem uma explicação lógica, visível, palpável. Então o homem atribui essa palavra àquilo que ele não consegue entender. Milagre seria algo que o homem ainda não entende, foge da sua capacidade de entendimento atual. Um dia, para nós, isso aí vai deixar de ser milagre, nós vamos ter uma explicação à medida que a gente evolui. No 2, o fluido cósmico universal é, assim como foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. No capítulo 10 da Gênesis vocês vão encontrar. Quanto ao princípio elementar universal, ele oferece dois estados distintos: o da eterização ou de imponderabilidade, que se pode considerar como um estado normal primitivo, e o da materialização ou de ponderabilidade, que de alguma sorte lhe é consecutivo. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível, mas ainda aí não há transição brusca, porque se podem considerar nossos fluidos imponderáveis como um termo médio entre os dois estados. No capítulo 4, número 10 e seguintes. Cada um destes dois estados dá necessariamente lugar a fenômenos especiais. Ao segundo, pertencem os do mundo visível e aos primeiros, os do mundo invisível. Uns chamados fenômenos materiais são da alçada da ciência propriamente dita, outros qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam mais especialmente à existência dos espíritos. Estão nas atribuições do espiritismo. Mas como a vida espiritual e a vida corpórea estão em contato incessante, os fenômenos dessas duas ordens se apresentam com frequência simultaneamente. O homem no estado de encarnação pode ter a percepção dos fenômenos psíquicos que se ligam à vida corpórea. Aqueles que são do domínio exclusivo da vida espiritual escapam aos sentidos materiais
e podem ser percebidos somente no estado de espírito. Aqui a porca torce o rabo, né? Eu tenho dificuldade. Então, o que eu consegui entender aqui? O fluido cósmico, ele está presente tanto no espírito como na matéria. Como nós estamos encarnados, nós sentimos esse fluido tanto materialmente como espiritualmente, mais na matéria do que no espírito, porque a matéria sobrepõe ao espírito devido à sua densidade, ser grotesca, pesada, e o espírito é algo mais leve. Então, dentro desse estado que nós estamos, que nós sentimos o fluido, tanto material como espiritual, existe o meio de campo, né? Nós estamos nesse meio de campo, que ora nós sentimos mais a matéria e ora nós sentimos mais no campo espiritual. Então, eu acredito, não sei se eu estou falando besteira, né? É o que eu consegui entender aqui. Se alguém souber de uma outra forma, me explica. É bom isso. Mas o que eu consegui entender é que nesse estágio que nós estamos encarnados, quando a gente sonha, por exemplo, o nosso corpo físico descansa, mas o espírito está em alerta. Então, naquele momento de sono, de sonhos ali, que a gente está dormindo fisicamente, o espírito em alerta, ele está mais próximo desse fluido, sentindo esse fluido de uma maneira que toque o seu espírito. É o momento que nós não temos a influência total da carne. O espírito vai estar recebendo aquele fluido. Por isso que em alguns tratamentos espirituais a gente pede para fechar os olhos, para que a gente possa se ligar com vibrações positivas, vibrações mais altas, em oração, mantendo a fé acesa, para que o nosso espírito vá buscar essa energia, esse fluido, porque a matéria está impedindo da gente sentir esse fluido. Creio eu que seja isso. Se a gente fecha os olhos, a gente relaxa, não fica vendo nada material, não fica encucando com os problemas, tenta limpar o coração e receber o tratamento. Numa câmara de paz, por exemplo, eu creio que seja isso. Esse fluido universal, ele está em toda parte. Mas às vezes a gente está tão cheio de problema, está tão ligado à matéria que nós não sentimos ele de uma maneira positiva. A gente só consegue, é como se a gente respirasse o fluido bom, mas jogasse o ruim, né? Não deixa ele entrar e preencher a gente, porque nós estamos vendo, sentindo, participando de situações que são pesadas. Mas a partir do momento que a gente se liga mais com o campo espiritual, que tem esse fluido universal e que ele nos supre, né? Os espíritos, quando desencarnados, eles não precisam bater um prato de feijoada para se alimentar. Eles se alimentam do quê? Fluido. Eles não precisam tomar remédio de 8 em 8 horas. Do que eles se alimentam? Fluido. Então, no campo espiritual, esse fluido universal, ele serve para uma série de coisas que para nós aqui na Terra não é o suficiente, porque nós temos um negocinho chamado carne, e a carne não se alimenta só de fluido. Ela precisa dos alimentos que são compostos no planeta Terra, que a nossa carne foi feita de acordo com a composição do nosso planeta. Então a gente é obrigado a se alimentar daquilo que nós temos no nosso planeta. Isso não impede que a gente também se alimente de fluidos, que é onde a gente vai buscar um tratamento, e esse fluido às vezes chega até nós como um bálsamo, um paliativo, ou até mesmo de uma forma de cura. Mas tudo vai depender da elevação espiritual que cada um de nós tem. Isso é o que eu consegui entender até aqui. Mas, gente, confesso que esse capítulo até me assusta, porque é ciência. E ainda fala de uma ciência que não é a nossa material, é uma ciência espiritual. Quem sou eu na fila do pão? Mas nós vamos tentar, tá bom? Se eu falei alguma besteira aí, alguém entende melhor sobre esse tema, esse capítulo da Gênesis, faça os comentários aí pra gente poder trocar um pouquinho de figurinha, tá bom?